Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado nesta terça-feira, dia 13 de agosto de 2024. Teve negócio caindo na Espanha e tem jogador que já estará voltando ao Internacional e será reforço para Roger Machado nas próximas horas. O valor que o Inter pagou pelo seu novo reforço, que deve estrear inclusive amanhã contra o Juventude no Estádio Beira-Rio. A negociação do Inter com dois laterais, a procura por um zagueiro, as falas polêmicas de Charles Arangues lá no Chile, e o time que deve entrar em campo, e muitas novidades aconteceram hoje no CT de Alvorada, e eu te trago todos os detalhes nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. É claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com é a minha casa de apostas. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. E esse vídeo também sempre com apoio de Societex, para ajudar e salvar a tua empresa. Chama o time da Societex porque eles vão calcular nos últimos 5 anos o quanto tu pagou indevidamente de impostos e com isso te ajudar a recuperar esses valores. Chama o time da Societex, tem o QR Code aqui na tela, tem o site e também o Instagram da Societex, e tu já entra em contato porque a Societex está procurando mais gente, está procurando profissionais para trabalharem por lá, não perde tempo e vai também fazer parte desse timaço da Societex. Gente, vamos lá, o Inter fechou hoje à tarde a sua preparação para o duelo contra o Juventude. Amanhã, 7h30 da noite, no Estádio Beira-Rio, duelo válido pela 6ª rodada ainda do Campeonato Brasileiro, ainda dentro dos jogos atrasados. São 5 jogos atrasados pelo primeiro turno do Brasileirão, esse é o primeiro que o Inter vai disputar. Ainda tem jogos contra o Cruzeiro, da 5ª rodada, que será disputado ainda lá para frente no final do mês. Vai ter jogo contra o Flamengo, contra o Fortaleza e contra o Red Bull Bragantino, os outros 4 que o Inter precisa cumprir. Bom, a preparação foi fechada, o treino foi também com portões fechados hoje à tarde no CT de Alvorada. Alan Patrick e Borré seguem no departamento médico, são os desfalques de ordem médica do Internacional para essa partida. O Fernando e o Mercado devem retornar, os dois recuperados de lesões. O Fernando de uma lesão na coxa, já está pelo menos um mês se recuperando, e o Mercado de dores musculares. Então, Alan Patrick e Borré seguem no DM, Fernando e Mercado retornam. A dúvida é o Igor Gomes, o lateral direito que atuou no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense no domingo passado no Estádio Beira-Rio, acabou sentindo um desconforto muscular, por conta disso ele foi substituído no intervalo e o Bruno Gomes, que até treinou na lateral direita, jogou o segundo tempo e ainda não se tem o diagnóstico oficializado pelo Inter se o Igor Gomes vai para o jogo ou não amanhã 7h30 contra o Juventude no Estádio Beira-Rio. Caso o Igor Gomes não jogue, vai o Bruno Gomes. Até a informação, tá? O Bruno Gomes ontem não treinou. Hoje não se teve confirmação se ele trabalhou normalmente ou não. Bruno Tabata, hoje foi regularizado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e é reforço para o Roger, deve aparecer no banco de reservas na partida de amanhã. O provável Inter para esse jogo contra o Juventude tem Rocher no gol, Igor Gomes ou Bruno Gomes na lateral direita, depende da situação do Igor Gomes, Rogel e Robert Renan ou Mercado, a dupla de zaga, e o Bernabé na lateral esquerda. A dúvida na primeira função do meio de campo, Rômulo ou Fernando, que está voltando de lesão, Thiago Maia, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho e Wesley, e no ataque, Ener Valencia. Esse é o provável Inter para encarar o Juventude, o grande algoz da temporada do Internacional, eliminou o Colorado na semifinal do Gauchão e também na terceira fase da Copa do Brasil. Hoje tivemos uma outra novidade também lá no CT de Alvorada. O goleiro Ivan, que foi um jogador contratado para ser o reserva do Rocher por conta das convocações que teria para a Copa América, seleção uruguaia durante o ano, que só teve um jogo com a camisa do Inter, que foi a estreia dele contra o Avenida, na estreia do Inter, a vitória por 2-0 no primeiro jogo do ano, primeiro jogo do Campeonato Gaúcho. Ele realizou lá em janeiro um procedimento, porque teve essa lesão no ligamento cruzado anterior, e hoje voltou aos trabalhos no gramado. Claro, o Ivan não deve mais jogar nessa temporada, tá? Ele perdeu o ano, mas está sendo preparado para já a partir do próximo Gauchão ficar à disposição do Internacional, e foi uma novidade positiva também nos treinamentos de hoje.
Gente, eu quero avançar para a gente falar de mercado de transferências. Primeiro, sobre laterais direitos. Ontem eu trouxe algumas situações envolvendo o Guga, o Matheus Henrique do América Mineiro e essas procuras do Inter na janela. Nesse momento, o Inter descarta a contratação do Guga, lateral direito do Fluminense. É bem provável que o Inter não vá mais atrás desse jogador. Mas sim, houve um interesse, um princípio de conversa e era um jogador na lista do Inter, para resumir dessa forma. Em relação ao Matheus Henrique, lateral jovem de 20 anos do América Mineiro. Hoje é tratada como quase impossível essa negociação. Até o pessoal do Revista Colorada trouxe que o presidente Barcelos ligou para o Marcos Salum, que é o presidente da SAF do América Mineiro, que está disputando a Série B do Brasileirão, tentando voltar à elite do futebol brasileiro. Eu conversei com pessoas da direção do América e ouvi que a intenção do América não é vender o Matheus Henrique, tá? E se vender, é um valor ali no mínimo de 3 milhões de euros. A gente tá falando de 18 milhões de reais. O Inter não vai pagar isso para contratar um lateral que vai vir como uma aposta. O Inter quer um lateral afirmado, inclusive é uma das prioridades do Inter no mercado, já que perdeu o Bustos e perdeu o Gumalo. Então Guga e Matheus Henrique praticamente descartado. 99,9% de chances de não jogarem no Internacional. Sobre zagueiros, tá? O Inter segue a procura por mais jogadores para a zaga. O negócio do Betis com o Vitão, a informação das últimas horas é que caiu, tá? Não me garantiram que ele caiu 100%, mas que tá muito perto disso, tá? O Vitão tá em São Paulo, aguardando o desfecho dessa situação, mas por conta do fair play financeiro do Real Betis, o jogador não deve mais ir para a equipe da Espanha. O Real Betis estava negociando com o Vitão, zagueiro do Internacional, e negociando com o Natan, zagueiro que está no Napoli, lá no futebol italiano, se destacou inclusive recentemente lá no clube italiano. Só que o Betis, por conta do fair play financeiro, não poderia gastar tanto assim em 2 jogadores, porque também está se reformulando e trazendo mais outros reforços para o seu elenco para essa temporada, não conseguiu cumprir com o que tinha sido acordado com o Internacional. O que ficou acordado com o Inter? 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais. O Inter ficaria com 6 milhões desses 10, 36 milhões, e permaneceria ainda com 10% de uma futura venda. Só que com esses valores do Vitão, mais os valores que pagariam pelo Natan do Napoli e mais as outras contratações, esbarrariam no fair play financeiro, tomariam uma punição da FIFA, possivelmente ficariam aí uma temporada ou mais que uma temporada sem poder contratar. Isso aconteceu inclusive com o Barcelona lá na Espanha recentemente, e eles recuaram de novo, tentaram colocar outras condições no negócio e o Inter, neste momento, se retira da negociação pelo Vitão e agora é bem possível que o Vitão nas próximas horas volte para Porto Alegre e volte a ficar à disposição do técnico Roger Machado. É uma reviravolta aí nessa negociação. Mas ainda sobre zagueiros, o pessoal do Revista Colorada trouxe que o Inter fez uma procura pelo Zé Marcos. O empresário do jogador confirmou essa informação, inclusive. Só que não seria para agora, porque ele já fez 12 jogos. Não tem por que o Inter trazer o Zé Marcos nesse momento aqui para Porto Alegre, porque traria ele e não poderia utilizar ele, já que a única competição que o Inter tem é o Brasileirão. Ele já tem 12 jogos, não poderia jogar a principal e a única competição que o Inter tem à disposição. Outra informação de mercado, tá? O Bruno Ravazoli trouxe no GE e eu conversei com algumas pessoas do Inter que me confirmaram, tá? O Bruno Tabata, que tá regularizado no BID, o Inter conseguiu pagar menos do que o Palmeiras queria por este negócio, tá? O Inter efetivou a compra em definitivo do atleta por 2 milhões e 200 mil dólares. A gente tá falando de 11 milhões, praticamente 12, tá? Arredondando 12 milhões de reais por 80%. O Inter comprou 80% do Bruno Tabata, contrato de 3 temporadas e meia até dezembro de 2027, só que o Inter tem uma condição muito facilitada. O Inter vai pagar uma parte desse valor ainda até dezembro e o restante em 3 temporadas. Então, assim, é um negócio que acabou sendo bom porque vai ser muito diluído esse pagamento do atacante de 27 anos, meio atacante, bem dizer, que vai ficar à disposição do Roger para o jogo de amanhã. Para fechar, gente, uma polêmica que acabou tomando conta também de redes sociais aí nas últimas horas e que envolve o ex-jogador do Internacional, Charles Arangues, tá? O jogador estreou pela Laú
jogou 45 minutos no empate em 0-0 com a da Universidade de Chile contra o Colo-Colo no Estádio Nacional de Santiago no último final de semana. E, obviamente, se criou uma polêmica porque o Arangues ficou aqui com um edema ósseo nos 2 tornozelos, sem jogar, e esse era o diagnóstico único que o Inter dava, edema ósseo no tornozelo direito e no tornozelo esquerdo. E o Charles Arangues não estava jogando, não estava nem indo para o campo trabalhar. Na última semana dele, ele correu antes da saída, e eu ouvi de pessoas do Inter, pessoas importantes do futebol do Inter, que sim, o Arangues tinha o problema nos tornozelos, mas ainda assim parecia ter um pouco de má vontade para querer voltar aos gramados, porque ele estava dando uma forçadinha para ter essa saída para Laú. E o Arangues falou sobre isso. Ele disse o seguinte: apesar de não estar jogando no Inter, eu estava correndo no CT, porque fazia parte do processo orientado pelos médicos do clube. Em todas as equipes que estive, sempre procurei dar o meu melhor. Sempre quis ir ao limite da condição física. Posso ir ao Inter e olhar na cara de todo mundo, porque sei que dei o meu melhor. Coloquei tudo em risco. Podem perguntar ao médico sobre o estado em que atuei em algumas oportunidades. Infelizmente, nem todas as informações são publicadas. Os torcedores do Inter e o jornalismo de lá também não sabem dessas coisas. Já estou aqui no Chile. Minha família está feliz e aos poucos vamos encontrar a forma física certa para ajudar o grupo. Foi isso que disse o Arangues, agora passado para o Internacional. Qual que é a tua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.